Aleluia. Você pode aplaudir a galera que nos visita pela primeira vez, segunda, terceira. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Você pode curvar sua cabeça no seu lugar. Fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Quero ouvir a tua voz. Quero te perceber nessa noite. E por isso eu abro meu coração. E agora que você falou, abra de verdade o seu coração agora. Abra o seu coração para Ele nessa hora. Sim, Senhor, nós nos abrimos para a Tua presença aqui. E mais uma vez dizemos: Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Pode dar uma respirada bem profunda e agora? Fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: emoções e decisões. Emoções e decisões. Esse é o título da mensagem desta noite. Queria que você ficasse bem, não ficasse distraído, mas focado naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Emoções e decisões. Como que as emoções, elas interferem ou estão conectadas nas nossas decisões. Na verdade, todas as nossas decisões têm a ver com como estão as nossas emoções. E a pergunta que eu já quero fazer é: você tem governado as suas emoções ou as suas emoções têm governado você? Porque se nós sabemos e entendemos que as nossas decisões estão diretamente ligadas às nossas emoções, isso significa que se eu governo as minhas emoções, então eu sou assertivo nas minhas decisões. Mas se é elas que me governam, então as minhas decisões não estão tão assertivas assim. E eu quero trazer na mensagem de hoje duas pessoas. E para isso eu quero que você abra comigo Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir... Deixa eu ver qual verso aqui. A partir do verso 31. Lucas 22, 31. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que lhe não falte fé. Para quem não sabe, Simão aqui é o mesmo Pedro. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Agora pula para o verso, Lucas 22, verso 47. Jesus ainda está falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12
discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Agora vai para o verso 54. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam a fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com o que estava em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Judas e Pedro. Judas e Pedro. Eu vou precisar que melhore um pouquinho a luz aí, porque alguma coisa aconteceu que eu não estou enxergando ninguém. Me sinto só. Não precisa acender todas as luzes, mas dá uma melhorada, porque está solitário aqui o negócio. Diga: Pedro e Judas. 2 discípulos, algumas coisas em comum. 2 discípulos, homens que conheceram Jesus, homens que andaram com Jesus, homens que comeram com Jesus, homens que estavam perto de Jesus. Tinham o coração de Jesus, tinham acesso de Jesus, estavam à mesa com Jesus, sabia qual era a intenção de Jesus aqui na terra. Ambos o Senhor confiou. Deus confiou coisas a Judas aqui, os Iscariotes. Deus confiou coisas também a Pedro. Eles eram distintos nas suas missões, cada um tinha algo específico. Deus confiou em um, também confiou no outro. Deus revelou o coração deles. Jesus deixou claro o que o Pai do céu esperava de cada um deles. Discípulos escolhidos, que tinha acesso, que estava perto. Coisas em comuns entre Judas e Pedro. Qual outra coisa em comum, Gido? Ambos traíram Jesus. Quando você pensa em trair Jesus, logo você pensa no Judas, né? Pedro também traiu Jesus. No texto que eu acabei de ler, quando Jesus anuncia o que ia acontecer, Pedro: não, estou pronto. Será que ele dominava as emoções dele nessa hora? Estou pronto para ser preso por amor ao Senhor. Aí Jesus: Pedrão, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. E o final do texto é: e Pedro, depois que ele nega Jesus, ele trai Jesus. Sim ou não? Traiu Jesus por 3 vezes. Você é dele, você conhece ele? Não conheço. Você é louco? Não sou nenhum deles, não. Outra coisa em comum entre um e outro é que eles, tanto Pedro como Judas, também chorou. Eu não vou ler aqui todo o contexto da parte que mostra a traição de Judas. Ele começa com um beijo. Ali, o próprio Jesus olha para ele. E quando Jesus olha para ele, e é com beijo que você vai me trair. Jesus está ali mais uma vez dando uma oportunidade. Ele também sai dali, com certeza chora amargamente. Depois você vai ler todo o texto, você vai ver que as próprias moedas ele joga, ele não fica com elas.
ele joga aquelas moedas e sai entristecido, sai também amargurado. Ou seja, ele estava com as emoções fora do lugar, e o que ele pensou que era só pelo dinheiro, na verdade, algo por trás e muito maior do que só as 30 moedas, estava naquela hora revelando o coração de Judas. Estava revelando quem é que dominava Judas. O Judas, ele cuidava da bolsa de Jesus. Pensa no embornal que guardava todas as ofertas, tudo aquilo que as pessoas que ofertavam ali no ministério de Jesus. Judas tinha acesso às poucas quantias, às altas quantias. E é claro que nesse texto teria aqui muitas mensagens, mas eu quero focar no que nós somos capazes de fazer e os tipos de decisões que nós acabamos tomando quando as nossas emoções não estão no lugar. Tem uma coisa que diferencia Judas e Pedro, e nós sabemos que enquanto os dois traem, os dois choram, mas só um se arrependeu. Só um se arrependeu de verdade. Antes de tudo acontecer, Jesus já anunciava: o traidor está no meio, algum de vocês vão me trair, aqueles que comem comigo no prato. Jesus, querido, está sempre nos dando uma oportunidade. Jesus está sempre nos dando a oportunidade de nos conhecermos de verdade, para que as nossas decisões não sejam baseadas nas nossas emoções, mas que as nossas decisões sejam baseadas em quem somos. E quando nós sabemos quem somos, nós agora começamos a controlar as nossas decisões, porque nós governamos as nossas emoções. Eu sei que parece um tema simples e talvez básico, mas se você for ver por toda a sua vida, quantas decisões nós tomamos só porque as nossas emoções não estavam no lugar? Você consegue imaginar comigo o que fez Pedro negar Jesus? Pedro já tinha vivido coisas maravilhosas em Deus, tanto Pedro como Judas. Já tinha visto milagres, já tinha visto multiplicações, curas extraordinárias. Eles mesmos já tinham, ali, com seus próprios olhos, visto o que Jesus fez. O que levou Pedro a negar Jesus naquele momento? Da mesma maneira, o que estava por trás do que Judas, da traição de Judas, a ponto dele entregar Jesus por 30 moedas? O que estava por trás, na verdade, eram talvez passados não ainda bem resolvidos, emoções descontroladas. Não havia ali um autogoverno. E Deus te chamou, queridos, para governar a si mesmo. Deus te chamou para que Ele seja o seu Senhor e não as suas emoções controlem a sua vida. Muitas vezes, quando não estamos com as emoções no lugar, nós, diante de um problema temporário, nós acabamos tomando decisões permanentes. Quantas vezes no momento imagina ali, Pedro talvez querendo ser aceito por aquele povo, e ali com medo, amedrontado, ele naquele estresse, porque se havia pego Jesus, logo, vai querer me pegar também. Se vão querer matar Jesus, logo vai querer me matar também. Então, naquele estresse, naquele momento de fadiga, naquele momento de estafa emocional, Pedro com certeza esqueceu tudo que ele havia vivido com Jesus, e o que tomou conta dele foi o medo. Quantas vezes no momentos de desafios, onde nós estamos diante de decisões importantes, que aquilo mexe com você, e pessoas fazem perguntas que mexem no profundo do nosso ser,
Aquele momento onde alguém chega para você e fala: mas você é crente mesmo? Mas você acredita em Deus mesmo? Mas você tem fé mesmo? Mas você vai fazer isso mesmo, confiando em Deus? E aí nesse momento as nossas emoções vêm à tona. E aí, se elas tomam conta de nós, o medo toma o lugar da fé. E quando o medo toma o lugar da fé, nós fazemos e tomamos decisões que vai repercutir todo o nosso futuro. Pensa comigo. Enquanto Pedro estava ali diante de Jesus, foi fácil para ele dizer: não, estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para ser preso se for possível. Mas no momento que ele estava só, os outros já tinham corrido, ele estava só. E aí chega uma mulher que estava só ali, talvez uma criada, alguém cuidando da fogueira, de alguma coisa, e você é um deles, né? E aí ele todo amedrontado: não conheço não. Foi rápido pro não, sim ou não? Rapidamente. Por quê? Porque naquela hora ainda havia um desconforto emocional. Essa é a reflexão de hoje. Deus quer que venhamos ter domínio próprio. Aí Gálatas 5:22 vai ser uma outra pregação, onde você tenha a mansidão, onde você tenha a paz, onde você domine as suas emoções, onde você sabe do que está falando, mesmo em momentos de tensão. É fácil tomar decisões corretas quando tudo vai bem, sim ou não? É fácil tomar decisões inteligentes quando você está dentro do barco. Quero ver você tomar decisões inteligentes quando você está andando sobre as águas. É fácil tomar decisões inteligentes quando Jesus está claro para você, te mostrando tudo. Eu quero ver você tomar decisões inteligentes quando parece que Deus não está aqui. Quando tudo está escuro, igual vocês estão aí. Tem que abaixar um pouco a visão aqui para ver. Talvez se diminuir um pouco o foco daqui, eu consiga enxergar melhor. Vocês entendem como as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas às nossas decisões? Quer ver uma coisa simples? Área financeira. Quantas vezes nós compramos algo só para se sentir bem? Quem já fez isso? Quem não levantar a mão, mentiu. Vai baixar a mão rapidinho para ninguém perceber. Todo mundo. E não é que é errado em algum momento. Você vai comprar algo, é claro que aquele algo vai te fazer bem. O problema é quando você compra só por isso. Entende o que eu quero dizer? É claro que a gente gosta de adquirir um bem, algo que, uau, que garrafa legal, isso traz um contentamento. O problema é que quando você não precisa da garrafa, e você vai lá e só satisfaz. A decisão foi o quê? Emocional? Sim ou não? A decisão foi emocional. Se as nossas emoções, queridos, não estão no lugar, nós corremos riscos sérios de tomar decisões que vai atrapalhar todo o nosso futuro. Estão entendendo até aqui? Se não governarmos nossas emoções, elas vão nos governar. E aí quando a gente fala de emoções, parece que o negócio não é tão espiritual, né? Porque tem o corpo, a alma e o espírito. Quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de quem nós somos. Nós somos seres emocionais. Deus nos fez com esses sentidos. O próprio Jesus homem, Jesus sentiu dor, Jesus chorou, Jesus se entristeceu, Jesus afadigou. Tanto é que ali, ele chora e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí logo ele coloca as coisas no lugar e diz: mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, não é que você não vai sentir dor, não é que você não vai ficar estressado, não é que você não vai sentir raiva, não é que você não vai ficar nervoso. Tudo isso vai acontecer porque você é humano. Isso faz parte da alma que você também é, corpo, alma e espírito. Isso faz parte de
o humano que pensa, que sofre, que percebe ambiente, que não suporta uma traição. Isso faz parte de quem você é. Então o problema não é você ficar indignado, o problema não é você ficar nervoso, o problema não é você irar, o problema é o que você faz depois que ira. O problema é o que você faz quando você está nervoso. O problema é o que você faz quando tudo deu errado. O problema é o que você faz quando você não passou naquela prova. Peguei alguns, né? O problema é o que você faz quando a pessoa que você pensou que você ia casar com ela fala não. Você entende que tudo tem a ver com emoções? E que se você não governa elas, elas vão governar você. Fala a verdade. Não levanta a mão não. Mas quantas vezes, só porque alguém te machucou, você irou de tal maneira que parece que Deus saiu de perto de você. Você foi ofendido, você foi traído, você foi abandonado, você foi caluniado, e as suas emoções te governou tanto que agora parece que Deus não existia mais, e que Deus não está perto de você. Isso aconteceu com Pedro. Isso também aconteceu com Judas. Talvez para manter a conexão dele com, sei lá, talvez um governante ali, e ele, não, eu entrego Jesus sim. E na verdade ele só estava satisfazendo um desejo emocional. Ele não calculou o impacto daquela decisão. O problema de Judas é que ele não se arrependeu. E o fim dele foi ele ter tirado a sua própria vida. O fim de Pedro foi diferente. Pedro se arrependeu e nós sabemos que ele se tornou o principal líder. E quando Jesus volta, engraçado que no texto que eu acabei de ler, o próprio Jesus fala, você vai me negar e tal, mas quando você voltar, anima. Quando você, Jesus já sabia, você vai me trair, você vai afastar, você vai me negar, mas quando você voltar, anima os outros. Anime os outros. Então, queridos, não é que você não vai sentir raiva, não é que você não vai se sentir triste, não é que você não vai chorar amargamente, isso tudo vai acontecer. A questão é, depois que isso acontece, para quem você volta? Você vai ficar perdido nas suas emoções, tomando decisões inconsequentes, ou você vai voltar para Jesus e dizer para Ele, estou aqui, cuida de mim, porque perto do Senhor é o meu lugar. Sabe quem é que faz esse tipo de coisa? Só quem governa as suas próprias emoções. Sabe quem é que faz, quando tudo parece que deu errado, ou algum projeto não deu certo, ou até uma decisão sua errada trouxe um resultado ruim, é quando você para tudo e volta para aquele que te ensina, que está perto de você e que está junto com você para te ensinar a governar você mesmo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então não é sobre ficar com raiva, nervoso, ansioso, é o que fazemos quando estamos assim. E na verdade faz parte de um vamos chamar de um teste, ou permissão de Deus. Nós somos o tempo todo colocados à prova. Você viu o início do texto que eu falei? O início do texto que eu li? Jesus fala, Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar vocês. Ele já pediu permissão para peneirar. Sabe o que quer dizer peneirar? A gente sabe o que é peneira, né? A galera do sertão sabe o que é uma peneira. Pediu para cessar vocês. Talvez o cessar faz mais sentido aqui. O cessar vocês para ver aonde é que está a fé de vocês. Judas não passou no teste. Satanás pediu permissão para testar. Onde é que está? Quem é que controla vocês? Quem é que está acima? É a vontade de vocês ou é a vontade do meu Pai? E na mensagem de hoje quem é que está acima de vocês? Quem é que está controlando você? É as suas emoções ou é você que está, em nome de Jesus, governando as suas emoções?
Satanás pediu permissão para peneirar, para provar vocês. E quando deu certo, aleluia, glória a Deus. E quando deu errado, cadê o aleluia, glória a Deus? Cadê o em tudo dar graças? É difícil, né? É fácil quando tá legal. Irais, mas não pequeis. Efésios 4, 17. Todo mundo bem aí? Não futuca ninguém não. Fala para mim, Jesus. Você não fica pensando assim, tá vendo? Que bom que você veio hoje, tá vendo? Era para você, tá vendo? Ou então pensando assim, fulano devia estar aqui. Não, fala para mim. Efésios 4, 17. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Fala, eu não. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Fala, eu não. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Fala, eu não. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem. Fala, abandonei. Abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estavam sendo destruídos pelos seus desejos enganosos. Diga, emoções enganosas. É preciso que o coração e a mente, diga coração e a mente, está falando exatamente de emoções, seus sentimentos, aquilo que é mais profundo no seu ser. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Aí vem aqui alguns exemplos bem específicos. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Irais, mas não pequeis. Gente, se a Bíblia está dizendo que é possível não ficar o dia inteiro com raiva, e aí acontece uma coisa, e eu fico 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, é porque a raiva está me dominando. Você não é tão pequeno assim. Vou repetir isso aqui que eu gostei. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Não dê, presta atenção, não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quando você não governa suas emoções, quando a raiva está dominando você, aquela irazinha que você está com vontade de matar e você sai para matar alguém, você está dando oportunidade. Diga oportunidade. Diga brecha, né? Que a gente mais ouve. Para de dar brecha, irmão. Não dê oportunidade do diabo te tentar. Ele viu que você está, opa, as emoções aflorou. Vou chegar. Aí ele viu que sua raiva aumentou. Opa, tá quase. Aí se as emoções suas te dominou, aí o diabo entra e faz a festa. Aí você acaba tomando uma decisão permanente em cima de um problema que era para ser temporário.
Diga, fala Deus. Verso 28. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Diga, palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Será que o que você está falando está fazendo bem a quem está ouvindo? Ou você está piorando a vida dele? Tarefa de casa. Versículo 30, queridos. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, diga toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. De novo, abandonem toda a amargura. Você percebe que é uma decisão sua? Abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu acho que já está claro aqui, sim ou não? Ou você governa suas emoções, ou elas vão governar você. E se elas governam você, as suas decisões estão comprometidas, o seu futuro está comprometido, e você corre um grande risco de entristecer o seu melhor amigo, aquele que te ama de verdade, que é o próprio Espírito Santo. É nós que decidimos, queridos, abandonar. Tudo que a gente precisa é possível porque está dentro da gente pelo próprio Espírito. Eu acabei de ler que o Espírito Santo é o selo, a garantia de que nós somos propriedade de Deus. Quando eu entendo que eu sou propriedade de Deus, eu tenho que entender também que Ele me fez uma nova criatura, Ele me deu uma nova natureza. Por isso é possível sim eu viver em novidade de vida. Por isso que é possível sim eu viver abandonando, deixando de lado todo o ódio, toda a amargura. As nossas decisões erradas são porque tem feridas que ainda não foram tratadas. Você talvez não superou uma traição, ou alguém que te roubou, ou alguém que mentiu para você, e fica culpando essa pessoa. A culpa não é mais dela, a culpa é você que não abandonou a amargura, é você que não abandonou o ódio. Da mesma maneira que Deus nos perdoou, você também perdoa. Perceba que Jesus também foi traído. E só quem trai, você não sabe, deixa eu te dizer, só quem tem a capacidade de nos ofender mesmo, de trair de verdade, são os íntimos, são os próximos. Sabe por quê? Porque você colocou expectativa neles, você colocou confiança neles. Jesus confiou em Judas. Judas andava com a conta bancária dele. Jesus confiou em Pedro. Sabe por que eles tiveram a capacidade de trair Jesus? Porque Jesus confiou neles. Então, só que Jesus não saía carregando ninguém. Jesus já, no ato da traição, Jesus já falava: é com beijo que você vai me trair. Ali não é Jesus sendo sarcástico, não. Ali é Jesus mais uma vez dando uma oportunidade de arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mentalidade. Então, amados, antes de pecar ou ser dominado pelas suas emoções, o meu conselho é: arrependa-se, antes mesmo de ser dominado por ela. Gildo, mas eu errei. Se você errar, se você pecar, sabe qual é o conselho? Arrependa-se. Não persista no erro. O que aconteceu com Judas? Errou, sim ou não? Mas ele permaneceu no erro. A amargura aumentou, o ódio talvez de si mesmo aumentou, e o fim foi a morte.
Pedro traiu, sim ou não? Errou, sim ou não? Mas o que ele fez logo em seguida? Alimentou a angústia? Alimentou o rancor? Não, se humilhou, se arrependeu. E aí no encontro, já até ministrei uma vez aqui, falei muito numa época, sobre esse encontro, esse reencontro de Pedro com Jesus. Jesus por 3 vezes fala: Pedro, tu me amas? Por que Jesus volta e fala dessa maneira com Pedro? Porque ele já sabia que ali não era mais a mesma pessoa. Ali agora tinha alguém que sabia que não podia falar mais de acordo às suas emoções, mas tinha que falar de acordo à sua fé. Quando Pedro respondia, ele diz assim: ô Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu te amo, né? Eu amo, mas o Senhor sabe, né? Eu preciso do Senhor, né? E aí pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Eu já estava triste ali já. O que Jesus estava mostrando para Pedro, se conhecendo ali? Para o próprio Pedro ver que não é mais, as decisões dele não eram mais para ser baseadas nas suas emoções, no que ele achava que podia fazer, mas as decisões deles tinham que ser pelo tanto de amor que ele tinha de Jesus e que Jesus tinha dele. Faz sentido para você o que eu acabei de dizer? Quanto mais você recebe do amor de Deus, quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você cresce no seu relacionamento com Jesus, queridos, melhor vai ser as suas decisões, porque vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins, mas você vai decidir não mais pelas circunstâncias, não mais pelos momentos. As suas decisões vão ser determinadas pelo seu nível de relacionamento com Deus. Então pode estar tudo ruim, o projeto pode ter dado errado, talvez não está do jeito que você gostaria. A questão é, você está com quem? Você está conversando com quem? Você está prestando contas para quem? E você vai continuar andando por quê? Porque você acredita na sua força? Você acredita no seu jeito de fazer? Você acredita nas suas emoções que te enganam? Ou você acredita em Jesus, que confia em você? A resposta das 3 vezes, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, Jesus falava assim: ó, apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que Deus, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, não desistiu daquilo que eles confiaram a você. O Senhor confiou algo poderoso nas nossas mãos, e o Senhor espera que nós venhamos executar. Mas para isso nós precisamos estar tão conectados nele e não permitir que as nossas decisões, as nossas emoções nos dominem, para que as nossas decisões sejam baseadas em quem Deus é, em quem Ele falou, e não naquilo que eu acho. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O que está falando? As emoções nos enganam. Às vezes você está eufórico demais, está animado demais, e aí se compromete com algo, aí no outro dia você descobre que você nem sabia fazer aquilo que você se comprometeu. Foi pela emoções. Às vezes recebe uma proposta de algo, vai só pelo valor, daqui a pouco descobre que aquela área não é a que você gostaria. Decisões por conta de emoções. Às vezes sai de um relacionamento e aí já entra em outro, só para satisfazer a ideia de não estar só. Não orou, não perguntou para Deus, nem sabe quem é aquela pessoa direito. E aí, uma nova decisão que vai gerar uma outra frustração. Diga, fala a Deus. Mudança de mente. Mudança de mentalidade. Deus nos fez uma nova criatura. Então, repito. Não é não irá, porque a própria palavra diz: irais, mas não pequeis. Jesus também ficou nervoso. Você não imagina que Jesus chegou lá calminho, derrubando aquelas mesas na frente do templo, né? Não, Jesus estava nervoso ali. Então Jesus também ficou nervoso, Jesus estressou. Teve um estresse, né, antes de ser morto ali, antes da crucificação, que ele chega a suar sangue.
Então, Jesus sentiu tudo isso que você sente aí, tudo isso que nós sentimos. Você acha que não doeu no coração de Jesus? Pode subir o Ministério do Louvor. Você acha que não doeu no coração de Jesus quando Judas o traiu, quando Pedro traiu? Teu cão veio ouvir a palavra. Manter minhas emoções no lugar. Para quem está no ao vivo aí, é que entrou um cachorro aqui, gente. Daqui a pouco a pessoa está no podcast e no Spotify. O que esse pregador quis dizer? Acabou de entrar um dog. Mantém as emoções de vocês no lugar. Tá vendo? Foi um cachorrinho entrar, vocês já estão tudo florado. Já até esqueceu a palavra. Fala, eu não. Vocês percebem, queridos, como as nossas emoções precisam estar no lugar? E quando eu digo no lugar, não é que você não vai ficar ansioso, não é que você não vai ficar nervoso, não é que você não vai irar, não é que você não vai sentir dor, vai sentir tudo isso. Porque às vezes a gente entende que as emoções têm que estar no lugar, que você tem que estar sempre zen, né? Naquele... Não. Aí é fácil. Aí você rapa a cabeça e vai para as montanhas, vira um monge. Fica longe dos problemas, longe de tudo. Não vai se relacionar com pessoas, aí você vai ficar... Não, Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para o dia a dia. Deus te chamou para estar com gente, para estar com pessoas. É nesse conflito aí com pessoas que você tem agora a oportunidade de ser governado pelo Espírito Santo. De governar suas emoções no lugar. De governar as suas próprias emoções. Então, eu quero de coração que você leve essa palavra e medita nisso. Lembra do que Pedro fez, lembra do que Judas fez. Não se sinta pequeno quando você está perdido emocionalmente. Todo mundo passa por isso, não é só você. Fala, eu não estou só. Embora a escuridão ainda me faz sentir só aqui. Mas você não está sozinho. Nós estamos num mundo que tem muita aflição. Jesus falou que você não ia estar só. Mas ele não falou que ia ser tudo a mil maravilhas. É como se Jesus estivesse dizendo, algumas coisas vai dar errado mesmo. Por quê? Porque você vai criar expectativa em algumas coisas. Às vezes seus pensamentos, você vai pensar que é os de Deus, e daqui a pouco Deus vai e mostra, não era bem assim. Então vai ter frustração mesmo, queridos. Se você não quer ser ofendido, não quer ser traído, não quer ser enganado, é só morrer agora. Mas o meu conselho é, não deixe de confiar, não deixe em pessoas, não deixe de querer viver aquilo que Deus tem para você, porque o próprio Jesus foi traído, enganado, vendido, mas Ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito. Então fala, eu não vou parar. Diga, minhas emoções não vão me dominar. Diga, o Espírito Santo está em mim. E por isso, o fruto do Espírito é que me governa. Diga, eu tenho domínio próprio. Diga, eu tenho domínio próprio. Diga, Jesus, me ajude a entender e a ver como o Senhor vê, que eu me conheça, que eu te conheça, que as minhas decisões sejam de acordo à tua vontade e não à minha, que as minhas emoções estejam de acordo o Senhor e não os meus desejos. Diga, Espírito Santo, preciso de ti e eu oro em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Estenda suas mãos à sua frente.
ser um exercício. Não é que você vai sair daqui e pai, já está resolvido e agora eu sei como é. Não é assim. Você começa a exercitar. E para isso você precisa conhecer Deus. E Deus vai revelar quem você é. Você precisa conhecer Deus. Você precisa se conhecer. Você não pode permitir viver essa vida tomando decisões erradas dia após dia e sofrendo as mesmas consequências, coisas que você deveria ter vencido lá atrás. Você não pode permitir que quando você ouviu aquela palavra que te magoou, ou quando um amigo ou alguém próximo traiu você, você não pode ficar alimentando essa angústia, esse ódio, esse trauma. Não. Você nasceu para governar. Deus te fez aquele que domina. Você precisa governar suas emoções. E como eu disse, governar suas emoções não é que não vai irar, não é que você não vai ficar nervoso, vai ficar. Não é que você não vai ficar ansioso, vai ficar ansioso. A questão é o que você faz depois disso. Irais, mas não pequeis, não peque. Não passe mais de um dia alimentando aquela raiva, para que o diabo não encontre a oportunidade de tentar você e fazer você pecar. Nas últimas ministrações nós falamos que nós pecamos por conta dos nossos próprios maus desejos. E esses maus desejos são alimentados exatamente por isso, pela amargura, o ódio, a tristeza, o rancor. Eu te convido nessa hora a liberar as pessoas que você precisa liberar. As pessoas que te machucou no passado, as pessoas que feriram você e talvez você ainda não experimentou um romper em Deus. E essa é a resposta que você precisava nessa noite. Se você olha para o passado e vê o que precisa deixar, perdoar e não perdoa, é impossível você viver o futuro. Deus tem um futuro brilhante para você. Judas não suportou aquela angústia, mas ele não se arrependeu. Ou seja, ele pecou. Mas Pedro, mesmo depois do erro, mesmo depois de ter traído Jesus, ele se arrependeu. O perdão, queridos, te conecta com o Pai de uma maneira extraordinária. O perdão é o que nos mantém vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Não basta apenas vir no culto, fazer parte da igreja, fazer parte do Vox, estar num time, não perder nenhum culto, não. Você tem que tomar decisões inteligentes. E por isso que as suas emoções precisam ser governadas por você, para que você não seja escravo das suas emoções. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha com tua presença gloriosa. Que os corações sejam sarados, que os corações sejam guardados. Mas eu te peço agora, Pai, o convencimento que só o Senhor pode fazer. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem com o convencimento agora, que cada um entenda o que é que precisa de fato deixar para trás com o perdão. O que é que precisa ser perdoado, as pessoas que precisam ser perdoadas. Você que precisa perdoar você mesmo. Você já perdoou as pessoas, mas não se perdoa. Ainda fica alimentando a angústia por ter errado daquela maneira, por ter se entregado para quem não deveria, alimentando a angústia porque confiou em quem não deveria. Eu quero te convidar nessa hora a lançar fora, deixar Deus lançar fora todo medo e você ser cheio do amor de Jesus. O Senhor quer restaurar você. O Senhor quer te reconectar com Ele agora. Isso é uma noite de restauração. Se permita ser reconectado com o Senhor agora. Exalte o Senhor, deixa Ele te restaurar nessa hora.
que acredita que não pode dominar suas emoções, eu quero fazer uma oração bem específica para você nessa hora. Você que por muitas vezes tem dado oportunidade para ser tentado e você sempre volta para o mesmo lugar de raiva, de rancor e acaba de novo falando que não deveria, acaba de novo se ferindo outras pessoas. Eu quero orar por você agora. Você que às vezes deixa alguns pensamentos, as suas emoções afloram e pensamentos são construídos e algumas mentiras são construídas porque o medo vem e você acredita que algo vai ser maior do que você imagina por conta de mentiras, porque a ansiedade cresceu e aí você não viu saída, não viu resposta e agora novos pensamentos entram, porque é isso que os demônios fazem, é isso que o diabo faz. Quando ele tem o acesso, ele começa a construir linhas, começa a construir conexões, mentiras, e aí daqui a pouco você se sente preso numa linha de raciocínio. O Senhor quer te libertar agora. O Senhor quer te libertar agora. Pai, agora eu oro em nome de Jesus. Toda mente presa a pensamentos colocado por mensageiros de Satanás, nós quebramos agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós quebramos, Pai, agora todo ciclo vicioso, que faz essa pessoa estar presa nas suas emoções, sempre agindo da mesma maneira, irando e pecando. Nós quebramos isso agora em nome de Jesus. Nós quebramos agora em nome de Jesus e declaramos a mente de Cristo. Declaramos a mente de Cristo. Que haja agora, Pai, uma redição espiritual, uma redição nos pensamentos, nas palavras, naquilo que só o céu pode fazer. Só o céu pode fazer. Levanta suas duas mãos aos céus. Começa a dizer: eu tenho a mente de Cristo. Você pode dizer isso com verdade. É a palavra que declara. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Não se canse, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Você pode declarar sobre a sua vida agora. O Espírito Santo coloca palavras na sua boca. Eu queria que você usasse essas palavras. Você mesmo começa a declarar agora as regiões espirituais. Existe poder na sua declaração. Começa a declarar aquela área da sua vida que você se sente presa. Começa a declarar agora. Começa a declarar aquele pecado que é saciado por conta das suas emoções, a sua necessidade de aceitação, o seu desejo de sentir de novo aquele prazer, mas você sabe que aquilo não é de Deus. Começa a declarar agora as palavras certas que o Senhor coloca na sua boca. As suas emoções que têm sempre te levado para a pornografia, começa a declarar agora a sua paixão por Deus, o seu prazer em Deus. As suas emoções que têm te levado a sempre tomar decisões para estar com uma pessoa e com outra pessoa sem se importar com você mesmo. Começa a declarar agora que o seu amado é Cristo Jesus. As suas emoções que têm feito você se vestir de uma maneira escandalosa, de uma maneira que você sabe que não agrada a Deus, mas porque recebe elogios, então você continua se vestindo assim. Começa a declarar que a sua beleza é de Cristo e que você não precisa se mostrar para ninguém. Declare palavras de vida sobre a sua vida.
não quer que você tenha apenas esse momento que maravilhoso na presença dele. Deus quer que você carregue ele por onde você vai. Por isso que você precisa dominar suas emoções. O mundo precisa ver você, seus pais precisam ver você, sua mãe precisa ver Deus em você. O mundo precisa ver Deus em você. É como você reage. É como você reage quando sua mãe fala daquela maneira, o seu pai fala daquela maneira, o seu chefe, o seu patrão, o seu amigo fala daquela maneira. Como você tem reagido? Você tem reagido como alguém que tem o coração em Deus? Alguém que domina suas emoções? Alguém que não é governado pelas suas emoções? Ou será que tudo isso que você experimenta de Deus aqui, amanhã ou na segunda-feira, não transcende você? A criação anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem entende que é filho sabe aonde está o seu coração. Filho coloca as suas emoções em Deus, seus sentimentos em Deus, seus pensamentos em Deus. Quando está confuso, vai para Deus e não para as redes sociais. Quando está nervoso, vai para o secreto e não despeja na primeira pessoa que encontra. Quando não está bem, não vai ali comprar algo ou coloca uma roupa para se sentir, não. Vai para os pés da cruz. Não se diminua, porque Deus não diminui você. Não se diminua. Não se diminua a ponto de ser governado pelas suas emoções. Não faz sentido. Não faz sentido você ser enganado pelos seus próprios maus desejos, pelos seus próprios pensamentos. Você é espírito também. E esse espírito é que testifica. É nesse seu espírito que o Espírito Santo testifica que você é filho amado. E é nos filhos amados que Deus tem prazer. O seu prazer tem que estar em Deus. Se você quer ter as suas emoções governadas, você tem que entender que todo o seu prazer está em Deus. Se disseram para você que tudo ia ser legal, mentiu para você. Mas se disseram para você no mundo vai ter aflições, te deram a Bíblia. Leram a Bíblia para você. Mas assim como Jesus venceu, Ele diz para nós: tenha bom ânimo. É uma decisão, queridos. Se você quer ter decisões assertivas, decisões alinhadas com Deus, decisões não pelas emoções, mas pela fé, pelo seu relacionamento com Deus, você precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só as vozes. Yeshua, Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares.
olha para você agora e pergunta. Ele diz o seu nome e pergunta: tu me amas? Caio, tu me amas? Joaquim, tu me amas? Cauã, tu me amas? Carinho, tu me amas? Rian, tu me amas? Deus fala o seu nome e pergunta: tu me amas? O Senhor te chamou para governar, queridos. Diga: eu posso, porque Ele disse que eu posso. Diga: eu posso, porque a palavra dele diz que eu posso. Diga: Ele prometeu, e Ele cumpre as suas promessas. E Ele disse que não me deixaria só. E eu sei que Ele está comigo. Diga: Ele está comigo todos os dias da minha vida. Diga: Ele está aqui hoje, Ele estará comigo amanhã, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias da semana. E por isso, nele eu tenho autoridade para governar sobre as minhas emoções. Diga: eu não vou entristecer o Espírito Santo. Digo: amigo, venha com teu toque de amor, com a tua vida, com a paixão de Deus, com a alegria de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, porque em Ti eu posso. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga: o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. Levanta suas duas mãos, aplauda aí com toda a tua força. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.